Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre o desejo do ser humano de buscar a Deus. Eu estava meditando hoje cedo e então me deparei com uma coincidência na leitura de um livro aqui e eu quero compartilhar contigo. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, isso é muito importante para você receber mais conteúdos, para que o nosso canal também venha alcançar e abençoar mais pessoas através de conhecimento bíblico. Bom, hoje de manhã eu estava meditando na palavra de Deus. Eu estava lendo a Bíblia, meditando, orando também, eu gosto muito de orar salmos, e ali refletindo o quanto que é prazeroso, aquilo é muito prazeroso, aquele momento é muito agradável. Eu passei alguns dias tirando plantão, bem pesado, e eu não estava tendo cabeça fresca, sabe? Para você tirar um tempo em paz, sem se preocupar com o horário, você ter aquele tempo entre você e a palavra de Deus ali, poder conversar talvez com outras pessoas, mas um tempo tranquilo, sem você se preocupar com o horário, sem você ter pressa nem nada. E eu tive esse momento hoje de manhã e eu estava refletindo o quanto que isso é prazeroso, até compartilhei um versículo, fiz um post e tudo mais, mas agora à tarde eu estou lendo essa sistemática do Herman Bavinck. Essa teologia aqui, As Maravilhas de Deus, é um livro fantástico, é um livro curto, deve ter só umas 700 páginas, não é um livro longo, não é uma teologia longa, mas é muito agregador em nossa vida, agrega muito conhecimento. E se você puder adquirir, é um livro barato também. A maioria dos meus livros são todos livros baratos, eu pesquiso bastante antes de comprar. E aqui eu me deparei no capítulo 9, e é uma teologia que eu volto, eu leio, releio, eu estou lendo ela bem devagar, meditando, aprendendo mesmo com ela. Eu estava aqui no capítulo 9, onde fala sobre o ser de Deus, e eu me deparei com algumas coisas que coincidentemente batiam com aquilo que eu estava refletindo durante a manhã. Por exemplo, aqui que diz assim, que uma vez que recebemos o princípio da vida eterna em nossos corações, somos impelidos a sempre desejar conhecer mais aquele que nos concedeu essa vida. Ou seja, a partir do momento em que nós recebemos esse princípio da vida eterna, a partir do momento em que nós temos o Espírito Santo, a partir do momento em que nós nos convertemos e, consequentemente, recebemos o Espírito Santo, nós somos impelidos, nós somos impulsionados a buscar mais conhecimento sobre Deus, sobre as coisas de Deus. É algo natural nosso, é como se a nossa natureza carnal, que ela busca sempre coisas do mundo, ela fosse aos poucos enfraquecida, e a nossa natureza espiritual, ela fosse fortalecida, nos motivando, nos impulsionando a buscar mais das coisas do Espírito. E é realmente isso que eu penso, é isso que eu estava meditando de manhã, como que é prazeroso nós nos dedicarmos. E o cristão, aquele que não deseja, aquele que não tem esse impulso com as coisas de Deus, ele tem duas coisas bem importantes. Primeira, a óbvia, ele não foi convertido. Ele teve um momento de emoção, se converteu emocionalmente, mas ele não foi de fato convertido por Deus, ele não se arrependeu dos seus pecados, ele não está realmente tendo uma vida nova com Deus, ele se tornou um religioso, um evangélico, mas não um cristão. Se ele não se tornou um cristão, se ele não se converteu, ele não tem esse impulso espiritual para buscar o conhecimento de Deus. E o segundo ponto é que talvez o espírito esteja sendo apagado na pessoa. Sim, é possível que a pessoa esteja num momento em que ela alimentou muito a sua carne, está se envolvendo muito com as coisas deste mundo, como eu falei, que eu estava trabalhando bastante e acabei não tendo tempo da palavra de Deus. Então a pessoa, às vezes, ela se distanciou muito, se envolveu muito com as coisas deste mundo, se distanciou muito das coisas de Deus e acabou estando ali apagada. Aí ela não tem esse impulso mais, talvez ela precise, por isso que é importante também ter comunhão com outros irmãos, a famosa comunhão dos santos, porque assim, tendo comunhão com outros irmãos, eles vão nos motivar. É por isso que é importante também ter comunhão com uma igreja local, uma igreja saudável, uma igreja de verdade, não esses templos mercenários aí, porque assim nós somos motivados, envolvidos a estarmos mais envolvidos com as coisas de Deus, fazendo mais para Deus. Então, esses dois pontos são essenciais a se avaliar. Se você não sente desejo pelas coisas de Deus, se você não tem, você passa dias sem ler a Bíblia, você não se sente mal por isso, você não fica triste sem ler a Bíblia, você não fica triste porque você não ora, então existe algo de errado em que você precisa tratar, você precisa cuidar. Se você não tem vontade nenhuma de estar em comunhão com outros irmãos, de louvar a Deus, de buscar a Deus, de orar, então tem alguma coisa de errado. Se você não passa momentos refletindo, meditando sobre Deus, tem alguma coisa de errado com o seu cristianismo. Provavelmente a sua conversão ela não foi real, ou se talvez ela foi uma conversão real, você já teve momentos assim, mas hoje você está mais apagado, mais distante, e você precisa de ajuda. Você precisa de um discipulado, de uma igreja saudável, de comunhão com outros irmãos. E continuando aqui a leitura do livro, me deparei com uma outra parte que eu também achei muito, muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. O conhecimento de Deus nos deu vida, mas a vida que nos foi dada nos leva de volta para o conhecimento de Deus, em quem encontramos todo o nosso bem e toda a nossa glória.
O conhecimento de Deus nos deu vida. O poder do Evangelho, ele nos salvou. Mas esse poder do Evangelho nos leva de volta a querer buscar mais de Deus. Nos leva de volta sempre a Deus. E se nós não temos esse impulso natural de querer buscar a Deus, esse desejo, se nós pecamos, principalmente isso, se você peca e você sente paz em pecar, você consegue dormir, colocar a cabeça no seu travesseiro, sabendo que você cometeu pecados, talvez pecados horrorosos, talvez pecados absurdos, que você não tem coragem de pronunciar para ninguém, então tem algo de errado. Você precisa buscar ajuda imediatamente. Eu falo isso como um alerta, porque muitos cristãos estão vivendo assim. Muitos cristãos estão vivendo de uma maneira falsa. Isso é um falso cristianismo. Isso é uma falsa conversão. É um falso discipulado. Há momentos em que nós caímos, nós pecamos. É óbvio que a gente vai pecar. Mas a gente não pode sentir paz nisso. Se você ouve músicas o dia inteiro, ou talvez você não ouve música o dia inteiro, mas no momento que você vai ouvir música, você não é impulsionado a ouvir um louvor, uma música que venha falar sobre Deus, que te salvou, tem algo de errado. Porque pense comigo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que a Bíblia diz. Aí nós somos resgatados, nós somos chamados por Deus. Nós somos convertidos pelo Espírito, nós recebemos a salvação. Nós somos salvos da ira de Deus. Se você quiser, inclusive deixe nos comentários que eu posso gravar um vídeo falando sobre a ira de Deus, mas nós somos salvos da ira de Deus, da condenação eterna. E como pode alguém que foi salvo da ira de Deus, foi salvo de algo tão terrível, algo tão devastador, tão destruidor, que é a condenação eterna? Como pode essa pessoa ela não ser impulsionada a querer louvar todos os dias pela sua salvação? Como pode essa pessoa ela não ser impulsionada diariamente a querer falar com aquele que o salvou? A querer dedicar a sua vida àquele que o salvou? A querer viver a sua vida de uma maneira que ela venha apontar para aquele que o salvou? Até a questão do evangelismo, vou falar mais tarde sobre... Mais tarde, não sei se hoje, mas mais para frente eu falo sobre o evangelismo. Mas... a pessoa que foi salva recebeu tão grande bênção que é a salvação eterna, tão grande galardão, porque a salvação eterna é algo grandioso, a graça de Deus é algo maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever o que eu sinto quando eu falo sobre a graça de Deus, sobre a salvação. Mas a pessoa que recebeu essa grande salvação e ela não se sente impulsionada por essa salvação a fazer algo para Deus, então provavelmente essa salvação foi falsa. Provavelmente ela não entendeu o que é o Evangelho, não entendeu tão grande salvação que ela está recebendo. A escolha que Deus fez ao salvar, porque Deus escolheu salvá-la. Deus a chamou, Deus a resgatou de um lamaçal de pecados, da condenação eterna, de um fogo eterno, de uma condenação da alma, uma condenação que é maior que qualquer tristeza deste mundo. E essa pessoa que foi salva, ela não é impulsionada, impelida, como diz o livro, a buscar o conhecimento, buscar se aproximar. Ela não quer saber da Bíblia, não quer saber de Deus. Como pode? Você é homem, pai de família, você que diz que quer ver a sua casa toda convertida, servindo ao Senhor, e talvez você passe dias sem dedicar tempo à Bíblia, mas nas suas redes sociais, você vê. Se a gente buscar ali o histórico de horário que você fica nas redes sociais, são horas talvez. Como a pessoa consegue? Eu fico refletindo, realmente, eu fico pensando nisso. Eu penso nisso diariamente. Como a pessoa consegue passar horas do seu dia rolando feeds de redes sociais, vendo vídeos de outras pessoas, vendo pegadinhas, vendo distrações, humor, e ela não consegue passar 30 minutos com a palavra de Deus. Ou 30 minutos orando. Ou 30 minutos louvando a Deus. Tem algo de errado nessa conversão. E essa pessoa, e talvez você seja essa pessoa, ou talvez você não seja essa pessoa, mas você está ouvindo essa mensagem, está aprendendo algo, você está se lembrando de alguém que você vai levar uma exortação para essa pessoa, vai compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Então algo de errado tem com essa pessoa. Se a conversão foi falsa, essa pessoa precisa buscar arrependimento e uma conversão verdadeira imediatamente. Por quê? Para que ela não seja enganada. Você já imaginou você viver a vida inteira sendo crente, chegar no final da sua vida você não se converteu? Já pensou? Ou então, a vida inteira você sendo crente, estando na igreja e tudo mais, cumprindo seus compromissos religiosos, mas aí no último momento da sua vida você descobre que você não viveu para Deus, você viveu para si mesmo, você viveu para a religião, você viveu de uma maneira religiosa. Porque tem muita gente também que ela não se considera religioso, né? Porque ela é uma pessoa descolada, ele é um jovem descolado, ela é uma moça descolada e tudo mais, ele vai na igreja, ele acha que ele é um crente moderno e tal, mas na verdade ele é um falso crente. E aí ele acha que ele está vivendo de uma maneira segundo a palavra de Deus, mas ele nem conhece a palavra de Deus. Tem gente que nem conhece Jesus, o Jesus da Bíblia, tem gente que não conhece ele, eu não digo nem profundamente, mas apenas características, atributos. Tem pessoas que não conhecem os atributos de Deus, os atributos de Jesus. Tem gente que não conhece o mínimo
no mínimo sobre o ser de Deus, sobre o ser de Jesus. Então, é momento de colocarmos a mão na consciência, de refletirmos. Você que tem tempo, você não sabe como que pessoas que não têm muito tempo, como eu, queriam ter o tempo que você tem. Você não tem noção de como é triste para mim não ter o tempo que talvez você tenha. E passa aí desperdiçando, passa no videogame, passa vendo bobagem na internet, no celular, vendo séries que não agregam em nada, e você poderia estar meditando mais na palavra de Deus, buscando mais do conhecimento de Deus. Olha, que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo se fez sentido para você. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem de alguma maneira ela era para você. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.